Fala pessoal, uma boa noite a todos. Sextou com muito futebol nesse final de semana, já começando por hoje, né? Daqui a pouco, mais tarde de 9h30, tem Vitória e Cruzeiro. E estamos aqui para fazer mais uma prévia aí da rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e passar uma limpa também aí nos jogos dos times nordestinos pela Série A, B e C. Vamos começar já de primeira, convidando vocês para se inscrever aqui no canal, deixar o like aqui nesse vídeo e acompanhar também as nossas redes sociais. Aqui embaixo você acompanha o linkzinho para você acessar todas as nossas redes, para você poder se inscrever, seguir a gente e dar uma forcinha aí para o nosso trabalho. E já vamos começar falando do jogo de hoje, né? Que é a primeira partida que a gente vai acompanhar. Cruzeiro e Vitória pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Vitória está em sétimo colocado, é o melhor nordestino classificado aqui na Série B. Está empatado aí com o CRB também, né? Em pontos, número de jogos, número de gols, saldo de gols também. Então tá aí em sétimo colocado o Vitória e vai jogar contra o Cruzeiro, que está na zona do rebaixamento. O Vitória, nas últimas 5 partidas, conquistou 8 pontos. Enquanto que o Cruzeiro tá naquela draga danada, né? 5 jogos sem vencer, uma eliminação na Copa do Brasil, só 2 pontos conquistados aí nos últimos 5 jogos. Vamos torcer para que o Cruzeiro não dê a volta por cima logo contra o Vitória agora, né? Pulando para os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, todos os nordestinos entram em campo no domingo. A gente vai ter o Grêmio recebendo o Fortaleza às 4 da tarde, o Bahia às 6 horas da noite contra o Atlético Goianiense, o Ceará contra o Flamengo às 6 horas da noite também, e o Palmeiras vai jogar contra o Sport às 7h45. Vamos falar um pouco na ordem. O Grêmio vai jogar aqui contra a equipe do Fortaleza, e uma comparação entre as duas equipes, o Fortaleza e o Grêmio estão próximos aí na tabela de classificação. 11 pontos para cada um dos dois, só que o Fortaleza tem um jogo a mais. Nas últimas 5 partidas, o Fortaleza tem 7 pontos conquistados, o Grêmio tem 6. E a gente tem também um grande problema nessas duas equipes. O Grêmio tá com o Renato Gaúcho meio que ameaçado. Eu não posso dizer nem ameaçado, né? Eu acho que o Renato Gaúcho ele tá pressionado, digamos assim. Venceu o Bahia na última rodada e ganhou um respiro agora. Se vencer o Fortaleza também, ganha um respiro um pouco maior e tranquilidade para trabalhar na sequência. Então vai com tudo para essa partida, eu acho, a equipe do Grêmio. Apesar disso, tem esse jogo contra a equipe do Fortaleza, só que no meio de semana, no dia 16, que é na quarta-feira, tem um duelo pela Libertadores contra a Universidade Católica lá no Chile. Então o Grêmio vai ter uma partida complicada pela Libertadores que precisa vencer. E eu não sei também se eles vão jogar com o time completo. Então o Fortaleza pode tentar se aproveitar dessa partida aí que o Grêmio, eu acho que vai pelo menos com um time misto. Já o Fortaleza, apesar de estar num momento complicado também, o Rogério Ceni não tá tão prestigiado assim, né? Tá pedindo reforços também para o time do Fortaleza. Vai ter a semana tranquila aí para trabalhar, então pode colocar força total contra a equipe do Grêmio, foco total nesse jogo aí para conseguir um bom resultado. E um bom resultado, na minha opinião, até um empate contra o Grêmio é um bom resultado jogando fora de casa. Mas pode sim buscar a vitória dependendo das condições da partida, né? O outro jogo é o Bahia contra o Atlético Goianiense. O Atlético, ele só venceu o Flamengo por 3-0, aquela vitória absurda. E o Vasco agora nessa última rodada. Tirando essas 2 partidas aí do Atlético Goianiense, foram 6 jogos e apenas 3 empates. Né? Mas aí agora, depois dessa vitória, já acumulando com aquela primeira, né? O Atlético Goianiense passou inclusive o Bahia na tabela de classificação. Apesar disso, os dois estão com 9 pontos, né? O Atlético está em 14º, o Bahia em 15º. Muito porque também o Bahia vem de uma fase muito ruim. São 6 jogos sem vitória, 3 derrotas e 3 empates. Perdeu esse último jogo para o Grêmio. Mas o Atlético Goianiense não acho que seja um adversário tão complicado assim para o Bahia não pensar em uma vitória nesse jogo. Tem que entrar para ganhar, tem que entrar para vencer essa partida. Até pela proximidade dos dois na tabela, né? O confronto direto lá na parte de baixo, o Bahia tem que pontuar. Na mesma hora de Bahia e Atlético, tem o Ceará e o Flamengo. O Ceará já está num momento complicado, né? Foram 2 derrotas consecutivas, mas antes disso tem 3 vitórias consecutivas, né? Venceu o Fortaleza, venceu o Atlético Goianiense e venceu o Bahia. Mas nos últimos 2 jogos perdeu para o Santos e para o Internacional. Não são adversários fáceis, né? São adversários muito complicados. E vai enfrentar agora outro adversário dificílimo, o Flamengo, que vem numa fase muito boa, né? Nos últimos 5 jogos o Flamengo está em primeiro. Dos 15 pontos, conquistou 13.
e assumiu agora também a segunda colocação. Então eu acho que o Flamengo vem para cá, para o Nordeste, para voltar com os 3 pontos. E o Ceará vai precisar aí se segurar de alguma maneira. Não acho que vai ser um jogo para o Ceará atacar. Vai ser um jogo para tentar se segurar e jogar no contra-ataque, buscando espaço. Apesar disso, eu tenho visto o Ceará um time que, quando consegue abrir o placar, é difícil de bater a retranca do Ceará. Eles se fecham bem e conseguem buscar alguns contra-ataques. Espero que o Ceará consiga um resultado positivo jogando dessa maneira contra o Flamengo. O último nordestino da Série A a jogar por essa rodada vai ser o Sport, jogando contra o Palmeiras. Em termos de classificação, o Sport está em 11º. E aí, né, tá à frente do Ceará e do Bahia, a equipe do Sport. Mas como eu venho falando desde o início, eu não acho que essa seja a posição correta aí do Sport. Na frente do Ceará e à frente do Bahia, eu acho que é o time que chega na Série A com menos condições de disputar uma posição lá em cima, né, no meio da tabela, do meio para cima ali. Entre os nordestinos, estou falando. Mas tem conseguido boas vitórias a equipe do Sport. Nos últimos 3 jogos, perdeu para o Fortaleza nessa última rodada agora, mas venceu o Goiás e venceu o Grêmio fora de casa. Então o Sport não é uma equipe que vai ser um saco de pancadas, é uma equipe que vai entrar para disputar assim. E nesse jogo contra o Palmeiras, vai ser mais um jogo que o Sport vai se segurar, vai tentar se fechar, né? Fez a mesma coisa contra a equipe do Fortaleza, só que o Fortaleza conseguiu fazer o primeiro gol e o Sport não teve condições de pressionar o Fortaleza para tentar o empate. E nesse jogo contra o Palmeiras, vai enfrentar um adversário com maior qualidade do que a equipe do Fortaleza, né? O Palmeiras, apesar de o Luxemburgo estar devendo bastante, está na 4ª colocação, aqui a equipe do Palmeiras, né? Então vai ser um adversário que, na minha opinião, também vai jogar para vencer o Sport, né? Para conseguir os 3 pontos, até porque joga em casa a equipe do Palmeiras. E passando uma limpa aqui na tabela da Série A, na classificação, a gente tem o Fortaleza em 8º com 11 pontos, o Sport em 11º com 10, o Ceará em 12º com 10 também, coladinho no Sport, e o Bahia em 15º com 9 pontos. Apesar de não ter nenhum time nordestino na zona de rebaixamento, a gente tá já próximo aí, né? O Bahia a 1 ponto só, Ceará e Sport a 2 pontos. O Fortaleza, apesar de estar com 11 pontos lá em cima, né? Em 8º colocado, tá a 3 pontos só da zona do rebaixamento. Então, não são posições confortáveis, né? São posições que pressionam os times a conquistarem resultados. Ainda bem que não tem ninguém em situação desesperadora, né? E os times podem jogar, tem tranquilidade para trabalhar e realizar o seu trabalho aí ao longo da semana, da rodada, mesmo com que o resultado não venha, resultados positivos não venham nesse final de semana, vão ter tranquilidade aí para trabalhar, para poder melhorar um pouco o aspecto técnico e tático da equipe. Não tem ninguém muito pressionado, eu acho, nesse momento. E agora pulamos para a Série B. A gente vai ter nesse sábado às 4h30 o Sampaio Corrêa jogando contra o Operário. O Sampaio Corrêa em 18º, né, na zona de rebaixamento, joga com o Operário, que não é um adversário simples, né, não é um adversário fácil. Apesar disso, o Sampaio vai jogar em casa e eu acho que tem que buscar sim um resultado, né, porque está na zona de rebaixamento, precisa ganhar para poder sair. 4 pontos só a equipe do Sampaio Corrêa, mais 2 jogos a menos, isso vale ressaltar também. O Náutico vai jogar contra o Botafogo de São Paulo, que também não é um adversário simples. Apesar disso, o Náutico está à frente deles na tabela de classificação. Está em 10º colocado com 10 pontos, enquanto que o Botafogo está em 13º com 8. Pulando para esse domingo, na Série B, a gente vai ter o jogo entre Oeste e CSA às 11 horas da manhã, logo cedinho, né? Essa partida aí acontecendo. Enquanto dos 2 últimos colocados, aí, infelizmente para mim, que sou torcedor do CSA, mas jogando contra um time com a qualidade, entre aspas, do time do Oeste, o time do CSA precisa se impor e precisa vencer esse jogo. Também se não vencer do Oeste, pô, aí o desespero bate e a gente enlouquece de vez. Então o resultado precisa vir, tem que vencer obrigatoriamente essa partida. Outro resultado que não seja uma vitória vai ser um desastre para o time do CSA, com todo respeito ao Oeste. Mas o Oeste é rebaixado no Campeonato Paulista, último colocado no Campeonato Brasileiro, quer o que na competição? Então eu acho que o CSA tem que ir para cima para ganhar mesmo. E se não ganhar, vai ser uma tristeza esse resultado. Mesmo jogando fora de casa, não interessa. E vamos lá para segunda-feira. O CRB não joga nessa rodada porque a Chapecoense, que seria o adversário do CRB, está envolvida com a final do Catarinense. Então o CRB não joga nessa rodada, mas vai ter uma partida antecipada da 10ª rodada na segunda-feira. Joga contra o Paraná, líder da competição. Aí esse jogo vai ser complicado para o time do CRB.
vai ser muito difícil mesmo, né? O Paraná com 9 jogos, 17 pontos. Apesar do CRB também estar bem na tabela de classificação, né? Está muito bem, o time do CRB está em oitavo colocado com 13 pontos, colado na zona de classificação, né? Para o G4. 4 pontos apenas da equipe do Paraná, mas vai ser um adversário muito complicado para o time do CRB. Uma vitória aí, então, nesse jogo, eu acho muito complicado da gente estar sonhando para o time do CRB. Eu acho que o empate lá fora é um ótimo resultado. Antes de falar da Série C, tabela de classificação da Série B para os nordestinos. Vitória é o melhor colocado. Sétimo, né, com 13 pontos. Igualzinho ao CRB, que está com 13 pontos também, 3 de saldo e 11 gols marcados, igualzinho ao Vitória. Só que em algum critério de desempate aqui o CRB está abaixo do Vitória, né, em oitavo colocado. Não dá para ver aqui nesse aplicativo, é lasca. Décimo colocado a gente tem o Náutico com 10 pontos, o Confiança em 15º tem 7 pontos, o Sampaio Corrêa em 18º com 4 pontos, igual ao CSA com 4 pontos também em 19º. Pela Série C, rapidinho, a gente vai ter Botafogo da Paraíba contra Vila Nova, Paysandu contra Imperatriz no sábado, certo? O Botafogo e Vila Nova 5 horas, Paysandu e Imperatriz às 7 da noite. No domingo a gente ainda tem o Santa Cruz contra o Remo às 6 horas da noite. E na Série C a gente vai ter Manaus e 13 e Jacuipense contra o Ferroviário. Passando rapidinho pela tabela de classificação da Série C, a gente tem o Ferroviário em primeiro com 10, Santa Cruz em segundo com 10, Remo com 9, Vila Nova com 8, o Jacuipense está em quinto colocado com 7 pontos, com um jogo a menos, o Manaus com 6, Botafogo da Paraíba em sétimo com 5, Paysandu 4, Imperatriz com 2 jogos a menos, 1 ponto, e o 13 com um jogo a menos, 1 ponto também. Então, galera, um apanhado geral aí dessa rodada do Campeonato Brasileiro para os times nordestinos. Grande abraço para todos e avante Nordeste. Valeu, galera. Grande abraço aí, valeu, boa noite, bom final de semana para vocês. Sextou. Valeu, galera. Até mais, né?